as vossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 18. Depois que eu fizer a leitura, as nossas crianças estão autorizadas. Elas já podem ir, tá, Karen? Já podem ir, que lá vocês vão ter o culto. Então, antes de eu fazer a leitura, vocês já podem tomar a vossa sala. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 18. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Muita gente, né? Graças a Deus. Vocês também encontraram? Que bênção. Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura em sua Bíblia. E eu quero pedir para que você não feche a sua Bíblia. De preferência, pegue uma caneta, que nós vamos extrair daqui algumas lições para nós. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo de número 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Versículo de número 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 33. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Hoje não vai ter fundinho, não? Vai? Então me ajuda para me ajudar a pregar hoje. Meus irmãos, hoje eu quero pedir para que vocês mantenham as Bíblias abertas. E eu quero pedir, inclusive, para os obreiros ficar até bem mais para frente aqui, ó, que eu quero que vocês escutem bem a palavra do Senhor desta noite. Por favor, os obreiros, fiquem bem atentos aqui. Se quiser ficar na porta de dentro, pode ficar, tá? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Eu tenho sentido uma necessidade de nós falarmos de alguns assuntos relacionados à família. Nós vamos tratar de uma série de mensagens falando sobre esse assunto, por muitas razões. Primeiro, por força da necessidade. Algumas são de forma preventiva e outras de forma corretiva. Eu estou vendo aqui alguns profissionais, especialmente o pessoal da área da mecânica de automóvel. Eles trabalham basicamente nessa proposta. Alguns carros encostam na oficina, primeiro para uma manutenção preventiva, para evitar que o carro tenha
um desgaste, e esse desgaste paralise a sua movimentação ou impeça o seu bom funcionamento. Em outras situações, o carro chega na oficina puxado por um guincho, porque já parou, já vivenciou um pane ou às vezes até um acidente. Então existem alguns temas que eles precisam ser tratados com este olhar. Para alguns, o tema pode ser uma ação preventiva. Para outros, o tema pode ser uma ação corretiva. O importante é que nós tenhamos a consciência de que é a palavra de Deus que vai falar conosco. Não é a minha opinião, não é apenas os meus argumentos pessoais, mas eu quero ser fiel ao texto para tratar dos assuntos que vamos tratar a partir de então. Estou fazendo essas considerações porque nós vamos iniciar hoje alguns assuntos, principalmente relacionados com a vida conjugal, o relacionamento entre o homem e a mulher, mas não só a vida conjugal, a vida familiar. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeiro, eu preciso que os irmãos entendam que nós cantamos hoje vários hinos a respeito da esperança do céu. E isso é muito importante ter acesa dentro do nosso coração a esperança da vida eterna. Só que o nosso irmão Moisés pregou estes dias, baseado no tema que a eternidade começa agora. Eu não posso viver a eternidade sem considerar a minha vida na terra. A partir do meu relacionamento com Deus na terra, através da salvação, é o que vai garantir a minha eternidade com Cristo lá no céu. A esperança da salvação, ela é importante, ela é boa, mas nós precisamos compreender que nós precisamos vivê-la aqui na terra e na prática. A primeira coisa que nós vamos tratar, e eu quero já antecipar aqui, nós vamos falar nessa noite sobre submissão. Nós vamos falar sobre sujeição. E eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, esse assunto aqui, ele não é um assunto humanista, não é um assunto que é opinião de influencer na internet, não é assunto de psicólogo ou psicanalista, é assunto de um pastor. O pastor Paulo está instruindo acerca deste assunto. Esse é um ponto. O segundo ponto, esse assunto não é um assunto de influência, não é um assunto de um profissional da área das humanas, é de um pastor. E considerando que é um assunto de pastor, é um assunto espiritual. Eu vou repetir, é um assunto espiritual. Por que é um assunto espiritual? Porque o desenvolvimento do assunto, ele começa com a proposta de nós sermos cheios do Espírito. A introdução do tema da sujeição é uma prerrogativa de uma pessoa cheia do Espírito. Eu quero que você circule, por favor, o versículo de número 18,
quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, ou que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E depois ele dá sequência no conteúdo que nós vamos tratar. Então, eu sei que é um assunto polêmico. Eu sei que alguém pode lá embaixo me cercar e falar: pastor, como é que o senhor traz esse assunto nesse tempo? Pastor, o assunto da submissão está ultrapassado. Eu vou fazer alguns esclarecimentos posterior e vocês vão compreender que o assunto não está ultrapassado. E ele começa na relação conjugal, mas ele não é um assunto só para casados. Talvez você esteja pensando: eu nem precisava estar aqui hoje, porque eu não sou casado, eu não tenho uma esposa, ou eu não tenho um esposo. Vocês vão perceber que, se tratando de um assunto espiritual, ele não é exclusivo para casados. Quantos sabiam disso? Deixa eu ver. Lá atrás, eu tenho uma mão levantada. Então nós vamos olhar para o texto e nós vamos perceber essas verdades, tá bom? É um assunto espiritual e não é um assunto exclusivamente para casados. Eu vou pedir para que vocês entendam ou observem, nessas minhas considerações, vocês circularam: enchei-vos do Espírito, circularam? Então é um assunto para quem quer ser cheio do Espírito. Segundo, eu disse que não é um assunto exclusivo para casados. Ou melhor, eu vou melhorar isso. A submissão ou a sujeição não é uma recomendação apenas para as mulheres. Quantos sabiam disso? Deixa eu ver. Ali nós temos uma mão levantada. Então essas informações, elas são importantes. Pastor, prova para mim que a submissão ou a sujeição não é um assunto exclusivo para as esposas. Por favor, olhe para o texto bíblico. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Projete, por favor. Efésios, capítulo de número 5, versículo 21. A Bíblia diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que é que significa, pastor? Sujeitando-vos uns aos outros. A ideia do verbo sujeitar é a ideia do verbo estar submisso. E a ideia do verbo estar submisso é um verbo chamado verbo Silas, de reciprocidade. O que é que significa isso? Eu me sujeito à minha esposa e ela se sujeita a mim. O filho também tem essa relação de sujeição. O empregado também tem essa função de sujeição. O pai também tem a função de sujeição. Eu estou vendo uns semblantes assim meio, não estou entendendo mais nada. Eu vou explicar para vocês. A ideia, o assunto é submissão. E eu quero pedir agora para que você entenda essa reciprocidade. Olhe para mim, irmãs. Eu não sei se vocês conseguem se alegrar comigo, mas eu tenho uma recomendação específica para vocês. Mas essa recomendação, ela não é exclusiva. Diga para mim, repita após mim: específica, não é exclusiva.
Mais uma vez, específica, não é exclusiva. Então, quando a gente lê mulheres sejam submissas aos vossos maridos, a ideia que se passa é que apenas as mulheres precisam se posicionar na submissão aos maridos. Mas nós vamos perceber pelo texto que o assunto da sujeição ou da submissão é um assunto de reciprocidade. Amém, gente? Muito bem. Dito que é um assunto espiritual, dito que é um assunto de reciprocidade, eu quero pedir um favor a vocês. Quem trouxe caneta? Deixa eu ver. Levantem a mão bem alto. Se não trouxe, depois vai ficar gravado, você vai pegar o compartilhe a caneta. O assunto, Rose, de submissão, ele é recíproco. É um verbo de mão dupla. Eu faço e quem está se relacionando comigo também faz. Isso está registrado no versículo de número 21. A submissão recíproca é quando o verbo está sujeitando-vos uns aos outros. Até aí tudo bem, gente? Amém? Amém. Agora, nós vamos entrar na submissão específica dos papéis. A submissão específica dos papéis. Observe, por favor, do versículo de número 22 até o versículo de número 24. O texto diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissa ao marido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para aliviar a bagagem, nós não vamos tratar de forma específica. O que eu quero que vocês circulem ou anote é que é específico para as esposas os versículos de número 22, 23 e 24. São específicos para as esposas. Eu digo esposas. E os esposos, aonde que entra? Os esposos está a partir do versículo de número 25. Irmã Beatriz, olha que coisa interessante. A submissão da mulher é resumida em três versículos. E dos homens, em quantos? Em 9. Eu estou sentindo que só uma irmã entendeu. Você sabia disso, Tamara? A submissão específica para a mulher são 3 versículos, 22, 23 e 24. A submissão do homem, ela é exemplificada de forma específica dos versículos 25 até o 33. Para as mulheres não se alegrar muito, eu quero dizer uma coisa: a submissão da esposa com o esposo, ela precisa ser recíproca. Tudo bem, meninas? Tudo bem, irmãs? Por que eu estou falando meninas? Eu explico, olhe para mim. A submissão não é entre mulher e homem. Pastor, agora o senhor me confundiu. Não. Viu, Cecília? Ajude aí os adolescentes a pensar sobre isso. A submissão não é entre gênero. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles são iguais perante o nosso Deus. Então não me venha com esse mimimi de feminismo, porque o assunto não é entre gêneros. O assunto é entre esposa
e esposo. Tudo bem? Qual que é a diferença? O que está tratando dos versículos 22 até o versículo de número 33, não está falando do gênero feminino e não está falando do gênero masculino, está falando do papel de esposa e do papel de esposo. Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Pastor, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque nós vamos tratar depois. E o texto, Paulo não está falando, não está em discussão se é homem, se é machismo, se é feminismo. Um assunto não é esse. Paulo entende uma verdade, que igreja e família são coisas semelhantes. Eu vou repetir: igreja e família são coisas semelhantes. Deixa eu repetir para você entender. Igreja não é templo, gente. Jesus não morreu pelo templo, gente. Jesus não vem buscar prédio, gente. Jesus vem buscar pessoas. Jesus vem buscar almas. Jesus vem buscar gente. E Jesus não vem buscar prédio. Aliás, quando chegaram para Jesus, tentando impressionar Jesus com o templo, o que foi que ele disse, irmão Marcos? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós administramos o prédio, mas Jesus administra almas. Quantos entendem essa verdade? Ah, só metade. Eu vou pegar essa fala para fazer 2 ou 3 aplicações. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: você é igreja. Melhora isso, nós somos igreja. Se você for da mesma família ou não for, não tem problema, você vai dizer para ele: família e igreja é uma coisa só. Quem acredita nessa verdade? Então, não dá para a gente ser uma coisa lá e outra aqui, gente. Não dá. Se eu sou igreja, a minha família também faz parte desta igreja. Aliás, a carta aos Efésios é a carta não só direcionada à igreja de Éfeso, mas o conteúdo da carta é o conteúdo que fala sobre igreja e família do mesmo jeito. Pesquisa aí no chat ou no Google, aonde que a igreja em Efésios é tratada como família. Depois você pesquisa aí. Eu não sei se é em Efésios ou se é em Timóteo, que fala sobre a família de Deus. Eu acho que é em Efésios. Procura aí e me fala, por favor, aonde está escrito esse versículo, que a igreja é a família de Deus. Pesquisa aí na carta aos Efésios. Quem achou, me avise aqui, por favor. Vê se é lá que está escrito. Então, gente, família e igreja é uma coisa só. Seria tão bom se eu fosse legal lá em casa, como eu sou legal aqui na igreja, né, gente? Seria tão bom se eu fosse cortês, educado, né? Como eu sou aqui, se eu fosse lá em casa, não é verdade? A gente tem, às vezes, essa capacidade de alterar o nosso comportamento. Mas eu preciso te dizer que igreja e família são coisas semelhantes, tá bom? Pastor, prova isso na Bíblia. Nós vamos perceber que a relação entre o homem e a mulher, e Cristo e a igreja, ela é comparável, ela é semelhante. Uma das expressões que acontece nesse texto é o próprio Paulo comparando a mulher
com a igreja. Eu não sei se você já observou isso. Há uma relação muito próxima entre a mulher e o marido e a igreja. Por quê, gente? Porque a mulher, a esposa e o esposo é uma só carne. É isso ou não é, gente? A esposa e o esposo é uma só. Se ela é uma só carne, ela é um só corpo. Então, quando uma pessoa é casada com uma outra, apesar de serem sempre dois indivíduos, eles se tornam um. Então você vai perceber à luz do texto que, por exemplo, Silas, o marido tem que amar a mulher como a si mesmo, porque ninguém pode odiar o seu próprio corpo. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que o homem é o cabeça da mulher, ele não está falando só da posição, ele está dizendo, trocando em miúdos, que a mulher e o homem é um único corpo. Quantos estão me entendendo? Então, eu estou fazendo essas colocações para mostrar para vocês o que está acontecendo. Olha como está a minha tese embasada na Bíblia. O versículo de número 29. Olhem, por favor. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Então, gente, olhe para cá os casados. O relacionamento entre o casal é similar ao relacionamento de Cristo com a... Isso muda tudo, sabia? A referência que eu falei que a igreja é uma família é Efésios 2:19. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está claro isso, gente? Essas considerações. Imagine se nós avaliássemos o nosso relacionamento conjugal com o nosso relacionamento com Jesus. Isso Paulo está dizendo aqui. Quando ele trata o relacionamento conjugal como algo espiritual, ele está mostrando para nós que a minha relação de submissão mútua é algo espiritual, é algo cristão e é algo relacionado entre a família de Deus e, sobretudo, a igreja. Eu quero fazer essas considerações porque eu sei que tem algumas pessoas pensando consigo, eu não aceito essa ideia de submissão. Eu ouvi a fulana de tal dizer isso, eu ouvi o fulano dizer aquilo, e eu não aceito, porque tem homem que é assim, tem homem que é assado. Eu entendo, mas aqui é o exemplo de pessoas. Quando eu digo pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, a submissão, a sujeição mútua não será para você um peso. Sabia disso?
Alguém pensa assim quando lê mulheres sejam submissas aos vossos maridos? Alguém pensa assim, que a mulher precisa ser escrava do marido? Está dizendo isso o texto? Não. A mulher precisa ser submissa a um marido que a agride, que a abate? Não. Aliás, se houver agressão, eu sou o primeiro a estimular que você o denuncie, porque a agressão física é crime, não é um problema pastoral, é um problema de justiça. Tudo bem, gente? Agressão física e até mesmo agressão de palavras, hoje existe lei para tratar disso. Então, isso não se aplica a homens violentos, para ser mais específico, covardes, porque às vezes agride uma mulher, mas não consegue reagir diante de outro homem. Então, agressão, tratar a pessoa sem dignidade, isso não é submissão. Estou abrindo parênteses, tá? Porque hoje não é esse assunto. Tá bom, gente? Mas eu estou dizendo isso até para desmistificar a cabeça de algumas pessoas. O assunto é bíblico, gente. O assunto é bíblico. O assunto é atual. Deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma consideração. Irmão José Branco, para o apóstolo Paulo, submissão não é um problema. Para quem é cheio do Espírito Santo, submissão não é um problema. Para quem nasceu de novo, submissão não é um problema. Se o Senhor Jesus é Senhor da tua vida e não a sua natureza, submissão não é um problema. O que é o problema, pastor? É a falta de submissão. Submissão nunca foi um problema. A falta de submissão é um problema. Então Paulo está tratando desse assunto. Se ele trata, irmãos, o pastor Eliel vai tratar também. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quantos estão comigo? Eu não sou cheio do Espírito Santo, irmão, só quando eu estou com o microfone aqui. Como eu disse, família e igreja é uma coisa só. Então eu vou manifestar o meu fruto do Espírito, não só dentro do templo, mas especialmente quando eu estiver no meu casamento, nas minhas relações. Então, como eu disse, eu estou separando aqui por grupos, porque a sujeição mútua é uma responsabilidade de todos. Do versículo 22, do capítulo 5, até o versículo de número 24, é específico para as esposas, para as mulheres. Do versículo 25 até o 33, é específico para os maridos. E eu quero abrir um parênteses aqui, para explicar alguns termos. Por exemplo, olhe para mim, por favor. Mulheres não poderia ser esposa, pastor? Poderia. Por que ele usa o termo mulheres? Primeiro, porque Paulo está partindo do pressuposto que o relacionamento conjugal era entre uma mulher e um homem. Segundo, Paulo está partindo do pressuposto que mulheres aqui, elas precisam se submeter aos maridos
independente da idade depois que elas forem casadas. Agora tem um detalhe, no versículo de número 25, eu quero que os irmãos, especialmente os casados, circulem, porque a expressão maridos, ela não significa gênero. A ideia de maridos aqui é a ideia de maturidade, é de gente que é madura. Vou parafrasear para você entender. Paulo está entendendo que o homem cheio do Espírito Santo é um homem casado, mas já é um homem, não é um menino, não é um garoto, não é um irresponsável. O que Paulo está tratando aqui, ele está partindo do pressuposto que um homem cheio do Espírito Santo tem maturidade, é um homem de verdade. Paulo não está falando com um garoto, Paulo não está falando com um menino que faz birra, Paulo não está tratando o marido aqui como alguém que parece uma criança mimada, não. Paulo está entendendo que a pessoa casada é um homem de verdade. E aqui ele não está tratando, gente, de macho, viu? Ele não está falando de gênero, ele está tratando de pessoas maduras. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: casamento não é para menino, casamento é para homem, casamento é para quem é responsável. Você não pode tirar uma moça de casa para casar-se com ela se você não se considera um homem. Você não pode ter um contato com uma moça, ter relacionamento com ela, se você não assume como sua esposa. Você não pode coabitar, ter relacionamento sexual com uma moça, se você não for um homem. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para as mulheres: não deixem meninos, garotos, avançar no carinho, porque namoro faz carinho, namoro não faz carícia. Eu vou repetir: no namoro você faz carinho, não carícia. Eu sei que vocês sabem o que é carinho, eu sei que vocês sabem o que é carícia. Carícia é contato de intimidade. Carícia é entre mulher e um homem. Carícia é entre esposa e esposo. Namorado não tem carícia, noivo não tem carícia. Então, eu entendo aqui a partir do versículo 25 que a expressão marido está falando de responsabilidade. Aliás, se você for tocado por um moço que não é o seu esposo, entenda que ele não vai ser o seu marido, ele não é um homem de verdade, porque um homem maduro, cheio do Espírito Santo, aguarda o casamento para ter um relacionamento com a esposa. Ai, não estou vendo nenhum glória a Deus, hein? Está claro ou eu preciso desenhar? Muito bem. Então a expressão marido aqui não é menino, não é garoto irresponsável, é homem. Está relacionado com caráter, viu, gente? Está relacionado com caráter. Homem de verdade tem caráter formado. Agora, observe por favor, o terceiro grupo que recebe a submissão de forma específica são os filhos. Circule por favor a expressão filhos no capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 3. Esse é o terceiro grupo. Primeiro grupo específico, as esposas. Segundo grupo, os maridos. Terceiro grupo, os filhos. Esses versículos, quando a gente for tratar deles, eu quero que todos estejam aqui, porque nós vamos dividir aqui.
tá? Nós vamos dividir aqui, primeiro, esses 3 versículos, eles são complementares, mas o versículo 1, não dá para ele ser aplicado, não dá para ele ser aplicado quando esse filho já se submeteu à autoridade da esposa e do esposo. Então, o capítulo 6, versículo 1, eu vou entender que são filhos solteiros e também que estão na dependência dos pais. O versículo de número 2, que é honrar pai e mãe, não tem faixa etária, não há distinção entre solteiros e casados. Honrar pai e mãe vai ser para sempre, não tem idade, tá certo? Eu quero mostrar isso para vocês, porque quando eu tratar com o grupo dos filhos, há esta diferença. Tudo bem, gente? Muito bem. O versículo de número 4 pertence a um outro grupo, tá? Pertence a um outro grupo. Então vamos lá, 22 a 24 esposas, 25 a 33 maridos. Capítulo 6, do versículo 1 até o 3, filhos. Versículo de número 4 vai tratar de quem, gente? Pais. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque aqui pais não é pai e mãe, tá bom, gente? Aqui pais somos nós mesmos, pais, aquele que é marido. Aqui não está falando da mãe, aqui está falando dos pais, do gênero masculino, dos homens, tá bom, Wellington? O versículo 4 está apontando para os pais, não para as mães. O versículo de número 2 vai falar de pai e mãe, para honrar. Tudo bem, gente? Agora o versículo de número 4 vai falar dos pais, dos homens. Do versículo de número 5 até o versículo de número 8, vai falar da submissão dos empregados. Anotem aí, na sua tradução vai aparecer escravos. Anotem aí, funcionários / empregados. Anotaram, gente? É um grupo específico. Do versículo de número 9 vai falar dos patrões. Eu vou ler o versículo inicial dos empregados e também vou ler o versículo iniciais dos patrões. O versículo inicial dos empregados é o versículo de número 5 do capítulo 6. Ele diz assim: vós escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Tudo bem, gente? Isso aqui é o posicionamento de submissão do empregado. Ah, pastor, é só o empregado? Não, o patrão também tem. Lembra daquele ditado? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o versículo de número 9, observem por favor: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença ou acepção de pessoas. Agora olhe para mim. Esses são os grupos. Sabia disso, irmã Marlene? Que tinha submissão específica?
Agora a gente já sabe. Só para recapitular, capítulo de número 5, do 22 até o 24, esposas. Do versículo 25 até o 33, maridos. Só que no 33, ele volta a ser recíproco, tá? Para mostrar que não adianta só reciprocidade de um lado. Tá? O versículo 33 é um resumo. Ele diz: entretanto também, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Do capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 3, a submissão dos filhos. O versículo de número 4, a dos pais, especialmente os homens. Do versículo de número 5 até o 8, os funcionários. E do versículo de número 9, dos patrões ou dos empregadores. Agora olhe para mim que eu vou encerrar. Olhe para mim, gente. Qual que é o segredo dessa submissão? Qual que é o segredo? Não sabem? Alguém quer se posicionar aqui? Obedecer a palavra, sim. Qual que é o segredo dessa submissão, além de obedecer a palavra? Qual que é, gente? Está cheio do Espírito Santo. O que mais, gente? Eu vou resumir. Fique de pé, por favor. O segredo dessa submissão, primeiro, é que ela é um mandamento que a gente deve obedecer. Segundo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, é um mandamento de reciprocidade. Eu e você, você e eu e você, você e eu. E para concluir, irmã Mariane, todos estes grupos, eu tenho mandamentos que são gerais e mandamentos específicos. Todos estes grupos, olhe para mim que é importante, Carlos Mateus, todos esses grupos, eles têm um referencial, eles têm uma régua, e a régua, irmã Cileide, e o referencial não é o pastor, nunca foi Paulo. A régua e o referencial é o Senhor Jesus Cristo. Se você não for submisso à palavra, se você não for submisso a Jesus, você não será submisso à sua esposa, você não será submisso a seu esposo, você não será submisso como filho, você não será submisso como pai, você não será submisso como empregado e muito menos como patrão. Então, a régua que mede a minha submissão é eu ser temente ao Senhor. É por isso que as mulheres, ele diz assim no versículo de número 22, só para a gente concluir: mulheres, cada uma de vós seja submisso ao marido, assim como, se eu pudesse, eu tinha riscado isso, mas eu não tenho autoridade para riscar, eu não tenho autoridade para cortar, eu não tenho autoridade para pregar ou ensinar pela metade. A mulher tem que ser submissa ao marido, assim como, tal qual, ela é submissa ao Senhor. Agora, observe por favor, olha a régua de medir, versículo de número 25, marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja tal qual o marido precisa amar as mulheres. Capítulo de número 6, versículo de número 1: filhos, sedes obedientes a vossos pais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Repita, mais uma vez, no Senhor. Agora, gente, observe por favor: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
para criar nas disciplinas e na instrução eu não estou entendendo, Então, gente, observe por favor, versículo de número 5: vós escravos, obedecei aos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como agora vós, senhores, versículo de número 9: e vós, senhores, fazeis o mesmo com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor é Senhor tanto deles como de... A régua sempre será o Senhor. Diga para essa pessoa que está do teu lado: a régua é do Senhor para medir a nossa submissão. A régua não é o pastor, a régua não é Paulo, a régua não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o patrão, e muito menos o empregado. A régua é o... Quantos podem agradecer a Deus por isso? Está vendo que não doeu muito? Eu estou sentindo algumas pessoas dando glória a Deus. Você saiu daqui aliviada, né? É porque é só a introdução. Tá bom? Tudo bem? Sim, meu amado. O marido que agride a mulher precisa aceitar Jesus. É verdade. É verdade. Só que tem mulher que agride o marido também. Mas isso vai ser assunto para outro dia. Tá bom? Então, agressão não é para quem é cheio do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, eu deixei a minha esposa preocupada. Eu saí de manhã, fui fazer uma atividade física, depois passei, fui entregar um café, fui conversar com uma família, e deixei ela preocupada, estava sem celular. Ela foi em uns 3 lugares atrás de mim. Quando eu cheguei, eu pedi perdão a ela. E não só pedi perdão, dei uns beijinhos também. E ela não estava igual uma fera não, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Mas ela ficou preocupada. Gente, quem é cheio do Espírito Santo se preocupa? Quem é cheio do Espírito Santo fica irado? Fica. Irai-vos, mas não. A gente fica, gente. Ou quem essa semana não teve a vontade de esganar essa pessoa que está ao teu lado? Se você não teve, você está cheio do Espírito Santo. Então, olhe para mim, por favor. Nós vamos encerrar esse nosso primeiro encontro, entendendo que a submissão ela é mútua, ela é para todos os grupos. Tudo bem, gente? A minha pergunta: valeu a pena você ter vindo? Então não esqueça de ler em casa, tarefinha de casa, capítulo de número 5 e capítulo de número 6, que vocês vão perceber que esse exercício prático, ele diz para mim que família e igreja é a mesma, e quando eu pratico isso, eu sou cheio do Espírito Santo e também eu imito a Deus. Sede meus imitadores. Paulo diz assim: sede imitadores de Deus. Então, quando nós praticamos isso, nós vamos valorizar a nossa família. Curve a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos nessa noite, por esse nosso primeiro encontro, Senhor, falando sobre a submissão. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu creio que o teu povo entendeu a tua palavra nessa noite. Organizamos o assunto, tratamos de forma geral e também de forma específica, Senhor, cada submissão. Eu quero que o Senhor me dê graça e dê graça também aos teus filhos, para que eles venham à igreja, para mais uma vez aprender a tua palavra. Pai, pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Repitam após mim: que o grande amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo: disfarça agora e dê um sorriso para essa pessoa que está do teu lado. Fala assim: Jesus falou com você?